Em Mato Grosso, 7.000 pessoas convivem com HIV e a AIDS. Segundo Leire Maria Rodrigues, que recebeu o resultado positivo há 29 anos e é militante do tema, a medicação está prestes a acabar. Ela compartilha aqui a sua história e o que a ausência de política pública pode impactar na vida de um soro positivo. Um exemplo de mulher inspiradora que transforma o seu entorno, professora, mãe, avó, brinquei com ela que a avó ela disse, esse é meu calcanhar de Aquiles. Família, mesmo assim, com toda essa paixão pela família, não se desliga dos seus pares. Se preocupa com o outro, com a coletividade, com respeito ao ser humano. Leire, me conta para quem está nos assistindo, como tudo isso começou. A sua militância em relação ao HIV. Como começou todo esse trabalho, porque é um trabalho que você faz na área social, na área da saúde, de conscientização, de prevenção, de buscar que essas políticas públicas elas sejam efetivadas. Quando tudo começou e como começou? Tudo começou há 29 anos atrás, quando eu me descobri infectada pelo HIV. Naquela época, nós não tínhamos terapia, né? A nossa medicação se chama terapia antirretroviral e nós não a tínhamos. E eu ainda ouvi que, como não tinha nada para ser feito e não tinha nada para se tomar, que eu tinha que aguardar em casa. A morte? A morte, com certeza, não tinha outra, não tinha outra opção. A medicação chegou no Mato Grosso, claro, e no Brasil, em 96, foi em dezembro de 96, distribuído em janeiro de 97. E tinha umas qualificações para você estar entrando para tomar a medicação. Você tinha que ter uma carga viral muito alta e um CD4, que é a sua resistência, abaixo de 200. E aí, quem estava nessas condições estava num quadro de AIDS, portanto, fazia-se necessário os antirretrovirais. Os demais não se incluíam nesse tratamento? Não se incluíam. E, infelizmente, nesse momento, já tinha se perdido muita gente, né? E aí, com a chegada dos antirretrovirais, também chegou qualidade de vida, qualidade de saúde. E eu digo qualidade porque era realmente isso, a gente vivia doente, vivia gripado, vivia com o nariz escorrendo, vivia com dor na cabeça, vivia tendo toxoplasmose, citomegalovírus e por aí afora. E emocionalmente? Como foi para você lidar com isso numa época, eu tenho 40 anos, a Leire tem 54, então de geração que a gente teve muito medo, né? Porque nós acompanhamos uma fase que, como você disse, a questão do tratamento, tudo era tabu, ainda é, e sem muita informação, tratamento, ciência. Não, continua, já se passaram 29 anos, as informações chegam muito tardia, as informações são poucas e... O tabu existe? E muito. Preconceito existe, Leire? Preconceito existe, e muito. E o que é pior, tem o preconceito próprio. A pessoa não se admite com HIV, a pessoa não se aceita com HIV e a pessoa acha que todo mundo da sociedade, da família, também vai entender e vê-la dessa mesma maneira. E qualquer coisa que a família diz, ofende. Quando você questiona a questão emocional, você imagina qualquer ser humano com uma doença crônica. O emocional dela nunca é estabilizado. Né? Você é muito jovem na época, né? Você é jovem, 54 anos, há 29 anos, muito nova. Sim, mas isso não significa que de lá para cá a gente não tem que crescer em cima disso. Infelizmente, esse crescimento ele acontece para quem já está na situação, na condição de HIV positivo. A sociedade banalizou muito a situação de que agora tem antirretroviral. E aí nós voltamos estatisticamente. Isso é perigoso. Isso é grave, isso é muito grave. E estatisticamente os adolescentes voltaram a aparecer na AIDS, os jovens e a mulher em situação em condição de reprodução voltou para a AIDS. Sim, eu entrevistei uma médica infectologista e ela disse também, geriatra, que a terceira idade também apresentando um aumento
no movimento por conta de que a terceira idade ela não aprendeu a negociar o uso do preservativo. Então nós temos situações diferentes, né? Terceira idade que não aprendeu a negociar o uso do preservativo, o jovem que banalizou e acha, agora tem o tratamento, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, é fácil, tem qualidade de vida, não é fácil. A mulher na idade de reprodução, ela faz o tratamento, tem como ter a gravidez e a criança, mas tudo isso tem um preço. E um preço muito alto, né? O jovem, ele tem que se lembrar que não é fácil para ele tomar essa medicação. E os efeitos colaterais dessa medicação no organismo dele. A mulher em condições de reprodução, ela tem que se lembrar que ela está pondo um filho no mundo. É uma outra vida. E a probabilidade dessa vida vir e nascer infectada ainda existe. A condição dela de se tratar para o resto da vida e os efeitos colaterais. A gente não pode se esquecer nunca. Eu tenho qualidade de vida, mas eu tenho efeito colateral. E efeitos colaterais que me incomodam. Extremamente rígida também na medicação, né? Não dá para... Rigidez na medicação, que se ele é de 8 em 8, ele é de 8 em 8. Ele não é de 8 em 5 e 8 em 5, é 8 em 8. Se ele é de 12 em 12, continua, é de 12 em 12. Não tem 5 minutos antes e 5 minutos depois. E você, nesse tempo, você se dedicou 11 anos a movimento social, a ONG, no sentido de trabalhar a prevenção também, a conscientização, de acolher as pessoas. Como foi essa experiência? Foi de tudo, né? Porque nós não tínhamos nada. Acabou sendo, era uma ONG para que buscássemos políticas públicas de saúde, onde a gente pudesse chegar aos dirigentes e dizer o que nós necessitávamos e buscarem e ajudá-los e orientá-los e dizer a eles, mostrar para eles as nossas dificuldades, e acabou se transformando em prevenção, em informação, em buscar efetivamente trazer a sociedade para junto do movimento. Como infelizmente está a ONG hoje? A ONG é dirigida por outra pessoa, não está tão ativa como deveria estar. Infelizmente, e agora mais do que nunca, infelizmente, porque nós retrocedemos, né? Nós estamos aí num retrocesso de mais de 20 anos, porque a terapia surgindo em 97, de lá para cá antes da terapia foi uma luta muito grande para as quebras de patentes, e hoje nós estamos, por conta de financiamento, por conta de interesse político, por conta de falta de matéria-prima, por conta de verba para comprar esta matéria-prima, está faltando terapia no Brasil inteiro. E está refletindo em Mato Grosso. Mato Grosso nós temos 7 mil pessoas, né, vivendo com HIV e AIDS. E está faltando medicação? Estamos prestes a ficar sem medicação. Estamos prestes a ficar, mas como já está nos grandes centros, no sul já tem, no nordeste já tem. Essa falta de medicação. Essa falta de medicação. Então, Mato Grosso não vai demorar muito a acontecer. E uns 8 meses, 6 meses atrás, Mato Grosso estava faltando terapia. Não por conta de Mato Grosso, mas por conta do Ministério da Saúde. Do programa nacional que reflete aqui, porque é o Ministério da Saúde que faz essa distribuição para os estados e os estados, por sua vez, pelos municípios. Isso. Então, se falta na base, falta no Brasil como um todo. Se falta matéria-prima, como é que eu vou confeccionar a medicação? Não tem como elaborar. E aí, não tendo como elaborar, eu não tenho como disponibilizar. E eu não tendo como disponibilizar, você não tem como tomar. E qual o movimento que está sendo feito aqui em Mato Grosso para gerar essa comoção e engrossar essa voz nacional? Como sempre, Mato Grosso é um dos últimos estados a entrar no movimento, a querer ir. Até porque a pessoa que vive com AIDS, né, no estado, que mais necessita dessa terapia, ela não tem visibilidade. Ela não vai lá e não põe a cara e não diz porque São tem medo. São poucos os que se posicionam. Poucos, exatamente 4. Né? De um universo de 7 mil pessoas. De 7 mil pessoas. Então, assim, é complicado. E aí nós não temos o olhar voltado dos nossos dirigentes, voltado para esta população. A preocupação não é essa, né? Porque não tem distribuição. Eles não têm que bancar financeiramente. É uma distribuição feita que vem já pronta, é só distribuir.
E eles colocaram o RH para distribuir, então pronto, se não tem, não tem, o que eu vou fazer? Precisa de força política para auxiliar com que essa situação seja resolvida a nível nacional. Hoje nós precisamos mais do que nunca de força política a nível nacional. Porque o problema está no nível nacional. Não dá simplesmente para o município, não é minha responsabilidade. O Estado também não é minha responsabilidade. É assim, eu moro no estado de Mato Grosso. Eu sou filha do estado de Mato Grosso. 7.000 pessoas moram, residem no estado de Mato Grosso. São filhos do estado de Mato Grosso. Essa falta de apoio, Leire, esbarra muito na questão mesmo do preconceito, como você disse, porque assim, existem, né, políticos que levantam a bandeira dos diabéticos, levantam a bandeira de outras doenças. A questão do HIV esbarra muito nessa questão e você, sendo uma mulher, mãe, avó, sai do estigma e da ideia errada, equivocada de que o HIV, porque antes era associado a um comportamento de risco. Você, a sua postura, a sua história de vida quebra com essa ideia também, né? Olha, porque pra gente é assim, né? Eu sou branca, sou filha caçula de uma família bem estruturada, não sou profissional do sexo, não sou travesti, não sou gay, estava casada, nunca fui usuária de drogas injetáveis e também de drogas ilícitas, e tenho HIV. Né? Não sou qualificada como uma pessoa que tem o AIDS. Ah, mas você toma terapia. Eu tomo terapia porque eu engravidei e covardemente tenho medo de parar. E como não tem nenhuma indicação que eu sou obrigada a parar, eu continuo a tomá-la. E aí, tem pessoas que não. Tem pessoas que têm posição e se colocam na condição de situação de risco, né? Eu me coloquei nessa situação, por isso hoje eu tenho HIV. As profissionais do sexo, elas aprenderam a usar o preservativo, porque ao contrário do que muitos creem, eu não uso preservativo para proteger ninguém. Eu uso o preservativo para me proteger, para evitar que eu contraia. Não é para não contrair, o outro não contrair. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o preservativo, ele está à disposição. Ele está distribuído em todos os postos de saúde. Gratuitamente, não precisa ir comprar. Eles são efetivamente testados pelo Ministério da Saúde. O que você acredita qual ainda é a dificuldade do uso do preservativo? Cultura educação. Porque a Leire foi professora durante 17 anos, então, né, tá nesse universo do conhecimento, da troca de informação. A cultura, e é o que é mais difícil de mudar, né? Com certeza, porque você precisa que o pai e a mãe eduque seu filho a usar o preservativo. Porque a escola, ela é proibida de fazer isso. Quando a escola vai fazer esse tipo de serviço, né, a ala evangélica, eles entendem que está incentivando o adolescente a manter relações sexuais, e não é isso. A intenção de se usar e ensinar a usar e dizer a eles que tem que ser usado ao contrário, é para eles se aprenderem a se proteger, não para eles se manterem relações sexuais. Até porque a gente tem que ter pé no chão e ser prático, tá diante aí de número, de pesquisa, de ciência, de dados do mundo inteiro. Não, e aí a gente tem que acreditar piamente que não interessa a condição de vida de ninguém, né? Se você é sexualmente ativo, você é sim uma pessoa propensa a se infectar com HIV, e não só com HIV, com HPV, com outras DSTs que está tendo. Em relação à medicação, né? Você disse que essa possibilidade de a gente realmente ficar sem a medicação, já aconteceram situações em que ela não veio. O que significa para um paciente, uma pessoa em tratamento, um paciente se deparar com isso? Eu não posso dizer de um paciente, eu posso dizer de mim. Para mim significa morte.
Porque foi exatamente assim que há 8 meses atrás, quando me disseram que não tinha terapia que eu tomo à disposição para que eu pegasse, e naquele momento não foi um pânico, eu perdi o chão. E a quem recorrer? A Deus, somente a Deus, né? A sua fé de que Deus está lá em cima e sabe mais do que você e pode mais, porque há mais ninguém. Se está faltando hoje, não é porque não tem matéria-prima, é porque não tem dinheiro para se comprar matéria-prima, não se tem vontade política para que isso ocorra. A pessoa que vive com HIV e que vive com AIDS, são duas situações, ela não tem visibilidade. Se ela não tem visibilidade, viver com ela HIV não vota. E viver com AIDS, explica para quem está em casa quais são essas situações. Quem tem HIV tem vírus no seu organismo. Quem tem AIDS tem o vírus e esse vírus já te prejudicou tanto que você entrou num quadro de AIDS. Quando você entra num quadro de AIDS, quando você desenvolve, o seu organismo desenvolve doenças oportunistas, como tuberculose, pneumonia. Extremamente suscetível e frágil, né, em relação a tudo que acontece. Há infecções. Tá? E são infecções que não são fáceis de tratamento. E como os poderes municipal, estadual, se relaciona com toda essa comunidade de 7 mil pessoas? Vocês têm as portas abertas para ir lá, para conversar, para fazer essas denúncias? Existe essa determinação também em ajudá-los? Em algumas administrações públicas, sim. Nós temos portas abertas, a gente chega, a gente entra, a gente reivindica e somos prontamente atendidos. O Ministério Público, a gente tem um parceiro muito grande, o Dr. Alexandre Guedes, que sempre nos recebeu, sempre nos ouviu, e quando não resolveu, foi porque não tinha condições daquele momento de ser resolvido, né? Mas sempre procurou a resolução. E isso eu estou te dizendo desde que eu estava no movimento social. Hoje a gente continuamos vendo dessa maneira o compromisso, eu não digo o compromisso profissional, mas um compromisso humano de muita gente. Infelizmente, administrativamente, politicamente, se muda muito. E essas mudanças, quando ocorrem, é muito difícil para você conseguir chegar lá. E normalmente você é muito respeitado quando você começa a mostrar os defeitos e os seus erros, a pessoa se retrai, deixa, porque ele não quer assumir as suas responsabilidades, ele deixa de te ver como um parceiro. É preferível te ver como uma pessoa que está ali para ir contra o seu serviço. Inimigo. Para ir contra o seu serviço e não vê-lo como uma pessoa que está ali para te mostrar onde está as dificuldades, onde estão os problemas que têm que ser resolvidos, e nem ouvir as orientações, dizer, olha, por aqui é melhor. Eu sei do que eu preciso, eu vivo. Então é difícil para alguém olhar para mim e saber o que eu preciso. Nós, quando começamos o movimento social, nós tínhamos um ditado que dizia o seguinte, que nós nos escondíamos para morrer, que agora nós começamos a nos mostrar para sobreviver. Então eu continuo dizendo isso. E eu não gosto, nunca gostei, não admito que ninguém fale por mim. Eu tenho voz. Mesmo tendo HIV, mesmo sendo uma mulher que vivo com AIDS já há 29 anos, eu tenho voz. E que você falo por mim. O que você tem para dizer, para a gente finalizar, para quem está nos assistindo, em relação a quem faz parte dessas 7 mil pessoas e também em relação a esse chamamento de toda a população, porque somos todos, isso diz respeito a todos nós, né, saúde pública, para que juntos consigamos mudar isso tudo e exigir mais política de saúde e que ela realmente seja implementada em relação ao HIV. Como tudo no Brasil hoje, e a gente está bem a par disso aí, a gente tem que aprender a votar. Nós votamos, nós nos manifestamos até agora de maneira errada. Com esse número consegue eleger, né? Com certeza, elegeríamos tranquilamente um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, nós elegeríamos tranquilamente.
Então a gente tem que buscar alguém que vá nos ajudar. Infelizmente, nosso tratamento, nossa condição de vida, nossa qualidade de vida não depende só de nós. Ela depende também de que essa medicação que nos traz essa qualidade de vida esteja à nossa disposição. Nós não encontramos no mercado para comprar. Aqueles que têm condições de comprar, mesmo assim ele não tem como comprar, porque o mercado não tem a disponibilidade para venda. Então, nós precisamos sim de eleger alguém que nos ajude, que nos apoie. E acima de tudo, nós temos que nos preocupar com nós, porque somos nós que estamos passando por essa situação. Nós temos amanhã a falta de medicação bater na nossa porta. E um só não vai fazer a diferença. Então nós temos que nos juntar, nós temos que ir em busca da medicação. E nós só vamos conseguir fazendo isso somando um número, chamando algum deputado, chamando algum político que seja humano, além de ser político, e que vá comprar essa briga com a gente. O Ministério Público está à nossa disposição. Agora, politicamente nós precisamos também, porque o Ministério da Saúde, infelizmente, ele é dirigido por políticos, né? E a gente tem que chegar até lá. E caso de vida? É caso de vida, e não é só a minha vida, é a sua também. Minha entrevistada de hoje, Leire Maria Rodrigues.